Monstros ocuparam a Terra e uma família se escondeu no subterrâneo por mais de 300 dias, até que eles descobriram a verdade. Em uma noite, uma garota chamada Zoe não consegue dormir porque escutou um barulho assustador. Ela e os seus pais, Ray e Claire, estão escondidos em um pequeno abrigo anti-bombas da escola há 300 dias, tentando escapar dos monstros aterrorizantes chamados de respiradores. Sabendo que os monstros estavam procurando por sobreviventes, eles escutam alguém tentando invadir o abrigo. Zoe se esconde debaixo de uma cama e chama pela sua mãe. A Claire, sendo uma boa mãe, decide confortar e apoiar a sua filha durante esse período difícil. Percebendo que a Zoe não estava na cama, ela a encontra debaixo da cama e descobre que ela e a sua boneca Olive tiveram um pesadelo onde os respiradores a encontraram. A Claire acalma a Zoe e lembra ela da quarta regra de viver no bunker: não falar em voz alta sobre os monstros na superfície. A Claire estava confiante de que estão seguras porque Ray, o chefe da família, guarda a entrada do abrigo protegendo seus entes queridos enquanto dormem. A Zoe ainda estava preocupada, então a sua mãe sugere verificarem Ray para garantir que ele estava cuidando bem das suas funções. No caminho pro Ray, a Zoe se assusta com qualquer coisinha, seja uma sombra ou a figura de recorte de papel que ela fez com o seu pai pro ano novo. E só o abraço caloroso do seu pai que finalmente a acalma. Essa situação difícil forçou a Zoe a crescer rápido nos seus pensamentos e ações. Então, ela pede ao seu pai um relatório detalhado da sua vigília noturna. Ray tenta ser gentil com a sua filha e lembrá-la de que ela ainda é uma criança, transformando o relatório chato em um jogo. Apesar da história tranquilizadora, Zoe decide verificar as trancas ela mesma para garantir que nenhum monstro possa entrar. Claire estava bem cética, achando que a Zoe é muito jovem para isso, mas Ray acredita em dar responsabilidade a ela porque a sua sobrevivência depende disso. Tentando ganhar a confiança da mãe, Zoe recita as 4 regras pelas quais eles vivem: não fazer barulho, não perder o controle, não abrir a escotilha e não mencionar os respiradores. Depois que Zoe verifica as trancas e correntes, garantindo que estão seguras, a família retorna à sua rotina tediosa e difícil. Ray conserta amorosamente os sapatos rasgados da sua filha, lembrando-a de que eles são humanos, não animais, e devem cuidar de si mesmos. Tentando criar um pouco de alegria, Claire acende uma lâmpada de querosene e suas chamas refletem nas latas, fazendo parecer que eles têm o seu próprio pequeno sol. No outro dia, a família percebe que estão no abrigo há mais de 300 dias desde que o começo do apocalipse aconteceu, durante o qual os respiradores tomaram o mundo e destruíram toda a vida. Mesmo uma tarefa mundana, como cortar uma marca, se transforma em uma lição de matemática para Zoe. Isso é para ajudá-la a se adaptar à vida normal, se ela tiver uma chance. Durante o almoço, como qualquer criança típica, a Zoe se recusa a comer feijão, desejando pêssegos enlatados ao invés disso. A Claire é firmemente contra isso, tentando explicar à filha que eles precisam racionar a sua comida e não se deliciar com os itens mais saborosos todos os dias. Ray, sendo muito gentil, apoia o desejo da Zoe e realiza uma mini votação, na qual a Claire perde. Enquanto Ray luta com o mecanismo enferrujado e enche um balde de água, Zoe abre a lata de pêssegos, apenas para descobrir que a lata estava vazia. A Claire não acredita no começo, mas então ela encontra um buraco na lata. Verificando seus suprimentos, ela descobre mais 11 latas com buracos. Seus conteúdos comidos por um rato que entrou no abrigo através do eixo de ventilação. A Zoe estava bem assustada que os respiradores possam entrar da mesma forma, mas os seus pais tranquilizam ela, dizendo que os monstros são muito maiores e não cabem na pequena abertura. Durante o almoço, a Zoe cai em depressão porque não tem amigos, não pode sair e não tem pêssegos graças a um rato. A raiva do pai é despertada por essas palavras, lembrando-a de que ela tem pais amorosos e deve se sentir muito grata por isso. Ray lembra a elas que eles já conseguiram sobreviver por muitos dias, o que é um milagre por si só. Ele ensina sua filha a apreciar tudo o que tem, até mesmo os feijões nojentos que os mantêm vivos por mais um dia. Depois do almoço, pai e filha jogam um jogo de tabuleiro sobre jornadas mágicas. Zoe joga os dados e cai em um lugar familiar, onde esteve pouco antes do apocalipse. Ray cobre seus olhos para que ela possa viajar mentalmente para aquele lugar, ajudando a recordar como é maravilhoso. Mais tarde, Zoe joga as cartas na sua boneca enquanto seus pais discutem seus problemas atuais. Claire percebe que seus recursos estão diminuindo, mas Ray se recusa a desesperar e estava disposto a fazer qualquer coisa para proteger a sua filha.
filha. Ele estava querendo ir para a superfície, apesar do perigo, para reabastecer os seus suprimentos. Para se distrair dos seus problemas, o casal acaba ficando junto, lutando contra a inundação de memórias sobre a vida antes de terminarem no abrigo. Depois do almoço, Claire retoma o ensino da sua filha, fazendo-a contar e escrever. Zoe se pergunta se eles realmente são os únicos sobreviventes. Pela primeira vez, a sua mãe permite que ela use um periscópio improvisado, construído a partir de 2 espelhos, latas velhas e tubos. Usando no eixo de ventilação, Zoe olha para fora pela primeira vez em 300 dias. Vendo o que está acontecendo ao redor do abrigo da escola, ela não vê nada suspeito e não consegue nem encontrar a entrada do abrigo, pois estava bem escondida dos respiradores. Claire explica sabiamente que só porque eles não podem ver algo, isso não significa que não está lá. Isso encoraja Zoe, dando-lhe a esperança de que ainda existam sobreviventes lá fora e que, mais cedo ou mais tarde, eles vão se reunir e reconstruir a civilização. Logo depois disso, Zoe avista o rato voltando para a prateleira de comida para comer outra lata. Acordando seu pai, ela confia nele para resolver o problema. Armado com uma faca, Ray ataca o rato, mas erra. A faca fica presa na madeira e o Ray não consegue pegar o rato, mas a Claire, por outro lado, lida com o ladrão, matando o rato com uma chave inglesa. Ao mesmo tempo, um incêndio começa porque o rato derrubou a lâmpada de querosene enquanto fugia. A lâmpada se quebra com o calor, incendiando a mesa. A situação piora a cada minuto. Claire usa cortinas para tentar apagar o fogo, mas não adianta. Ray consegue encher um balde com água e extinguir as chamas. Percebendo que Zoe desapareceu durante o incêndio, os pais procuram e a encontram debaixo da cama. A menina estava chorando, entendendo que os respiradores vão notá-los e vão vir matar toda a família. Ray e Claire percebem que ela está certa. A fumaça estava escapando pelo duto de ventilação e pode atrair os monstros. Enquanto observam a fumaça, a família se lembra de como, pouco antes do desastre, prepararam um bacon em uma típica manhã de fim de semana. Eles estavam planejando uma viagem para a praia local em Kingsville, quando souberam que seus vizinhos estavam indo embora com o menino de quem a Zoe gostava. Um político familiar havia lhes contado sobre um terrível vírus se espalhando na Carolina do Norte, fazendo com que muitos residentes fugissem dali sem pensar 2 vezes. Tentando avaliar o risco do pequeno incêndio, Ray usa um periscópio para observar ao redor, procurando por respiradores próximos. Claire entra em pânico, temendo que a fumaça pudesse ser vista, mas Ray a tranquiliza. Ele acredita que a fumaça irá dispersar a tempo e que a entrada do abrigo estava bem escondida, então os monstros não encontrarão eles. Isso parece trazer um pouco de otimismo, mas a Claire percebe a madeira queimada, que deixa para trás cinzas e fuligem. Verificando pelo periscópio, Ray percebe que Claire está certa e que as cinzas podem revelar a sua presença. Sem escolha, os pais decidem ir à superfície para esconder as evidências do seu abrigo. Entendendo o perigo, Ray e Claire instruem a Zoe a não sair do bunker sob nenhuma circunstância, cronometrando a si mesmos em 3 minutos. Ray e Claire vão para a superfície, sabendo que é muito perigoso ficar por lá por mais tempo. Curiosa, a Zoe usa o periscópio para observar os seus pais. Em um momento, ela vê alguém na floresta próxima e tenta avisar os seus pais. Quando eles não a escutam, a Zoe decide sair do abrigo para alertá-los. A menina assustada grita, colocando ainda mais em risco a sua segurança. Acontece que os monstros que ela viu na floresta são apenas cervos passando por eles. Claire percebe que os animais estavam assustados, indicando que algo terrível estava se aproximando. Então a família volta apressadamente para o abrigo, trancando a escotilha com todas as fechaduras e correntes. 1 minuto depois, a família escuta um respirador se aproximando. Ele pode ter notado a fumaça ou visto eles limpando após o incêndio, mas o crucial é que ele estava bem acima deles e não vai embora. Percebendo isso, a pequena Zoe entra em pânico e começa a chorar. Sua mãe tenta acalmá-la e lembra ela da primeira regra para permanecer no abrigo, mas a menina estava domada por suas emoções e medo. A Claire estava aterrorizada de que o respirador escute os choros da Zoe e venha atrás deles, mas as suas tentativas de consolar a sua filha falham. Ray tenta apoiar a Zoe e distraí-la jogando o seu jogo favorito. Ele fecha os olhos dela e sugere que ela use a sua imaginação para um lugar seguro, criando efeitos que transportam mentalmente ela para lá.
Isso ajuda por um momento, mas o monstro volta e começa a rondar bem acima deles novamente. A Claire, farejando algo, observa os seus movimentos. Ray e Claire percebem que o respirador estava se aproximando da escotilha e pode descobri-la a qualquer momento. O medo deles se intensifica quando notam que a Zoe não viu um cano e o cordão da sua boneca falante ficou preso em um dos parafusos salientes. Eles temem o que acontecerá se a boneca falar, e logo seu pior medo se realiza. A boneca começa a falar alto, o que é perigoso dada a situação. Enquanto Claire segura Zoe e cobre a sua boca, Ray rasga a boneca para remover o dispositivo de som e destruí-lo. Zoe chora pela boneca, mas poucos momentos depois, esses problemas desaparecem. Mas logo depois, o respirador encontra a entrada do abrigo. Ele tenta abrir a escotilha, que estava presa por correntes, mostrando uma força desumana. O medo da família cresce a cada segundo, enquanto o monstro puxa as correntes embutidas na base de concreto do abrigo. Com menos correntes segurando a escotilha, a família se apressa para encontrar algo para trancar a entrada. Zoe experimenta os momentos mais assustadores da sua jovem vida, enquanto a Claire usa todas as suas forças para manter o monstro do lado de fora. Apesar de ser atingida pela corrente, ela continua lutando para salvar a sua família. Enquanto isso, Ray quebra o dispositivo de extração de água e puxa um pedaço de cano de metal usado como pino para bloquear a escotilha. Vendo o monstro aterrorizante, a Zoe, bem assustada, grita pelo seu pai, mas ele é atingido pelo cano antes de fechar a escotilha, tendo bloqueado a única entrada para o abrigo. A família sente um breve alívio, mas sabe que não vai durar muito, porque tem mais monstros por perto. Momentos depois, eles sentem as paredes tremerem, sinalizando a chegada de mais respiradores. Enquanto o chão treme, Ray lembra como pouco antes disso, eles também tentaram deixar a cidade, e notaram vizinhos que haviam saído anteriormente voltando para casa. Ao chegar na saída da cidade, souberam que a estrada à frente estava bloqueada, e o exército estava ordenando que todos voltassem para casa devido a uma quarentena. Naquele momento, viram o chão começar a tremer, mas ainda não sabiam o que viriam a seguir. Agora, os monstros estão quebrando a escotilha e invadindo o abrigo. Desesperada por mais alguns minutos, a família usa tudo o que tem para se defender. Claire quebra uma lâmpada de querosene e incendeia as cortinas para bloquear os corredores, fortalecendo suas defesas com uma prateleira de metal. Eles percebem que não há saída e nenhuma chance de sobrevivência. Pensando rapidamente, Zoe aponta que podem escapar pelo duto de ventilação. Usando um periscópio, Ray quebra as tábuas de madeira, ajudando a Claire a aproveitar a sua única rota de fuga para a superfície. Depois de garantir que estava seguro, Claire puxa sua filha para fora do abrigo. Ray tenta escapar por último, mas os seus ombros são largos demais para o pequeno duto. Vendo os monstros se aproximando da prateleira em chamas, o Ray quebra o seu ombro para poder passar e pede a Claire para puxá-lo para fora. Apesar dos esforços da Claire, os monstros o agarram e o arrastam de volta para o abrigo em chamas. Percebendo que o Ray se foi, Claire e Zoe estão devastadas. Como os monstros estão se aproximando, elas têm que correr por suas vidas. Eventualmente, chegam aos limites da cidade, onde tudo começou. Aqui, um helicóptero as encontra e lança uma rede com bolas de metal. Claire e Zoe não conseguem se libertar e são cercadas por respiradores. À medida que se aproximam, fica claro que não são monstros, mas sim soldados em trajes de proteção, encarregados de encontrar e eliminar os infectados. Antes de atirar, o comandante ordena um teste de sangue para confirmar se a Claire e Zoe estavam infectadas. Em um flashback, é revelado que os tremores não foram causados por um terremoto, mas sim por jatos militares destruindo a cidade. O governo decidiu que era mais fácil matar milhares do que deixar o vírus se espalhar pelos Estados Unidos. Assistindo ao bombardeio apagar as casas, escolas e creches, as pessoas entram em pânico. Aqueles próximos à saída da cidade viram o jato se aproximando. Percebendo que tinham apenas um minuto para encontrar segurança e sobreviver, Claire se lembrou da escola primária com um abrigo antiaéreo. Então, eles se dirigiram para lá. Encontrando a escotilha, a família se escondeu segundos antes da explosão. Inicialmente, o abrigo parecia seguro, com livros, brinquedos e comida, mas a Claire destruiu suas esperanças de uma vida normal. Ao entrar no abrigo, a Claire cortou-se e percebeu que o seu sangue havia ficado preto. Ela percebeu que a infecção era pelo ar e que todos estavam infectados. No presente, os soldados se preparam para executar a mãe e a filha infectada, mas Ray, tendo sobrevivido, os ataca. A infecção os transforma em monstros que pareciam humanos, até ficarem irritados, perdendo o controle, tornando-se incrivelmente fortes e agressivos, capazes de destruir tudo no seu caminho. Os soldados não conseguiram executar o Ray no abrigo, porque ele perdeu o controle de si mesmo e os matou.
Agora o Ray continua a proteger a sua família. Pronto para se sacrificar, ele mata vários soldados, mas eventualmente é baleado várias vezes. Vendo isso, Claire perde o controle, quebra a rede e esconde a Zoe em um carro abandonado. Os soldados procuram pela Claire, mas ela facilmente os elimina um por um. O último soldado sobrevivente consegue ferir a Claire, mas enquanto recarrega para executá-la, Zoe também se transforma em um monstro para poder proteger a sua mãe. O ataca. Em retaliação, ela poupa sua vida depois que ele perde a máscara e é infectado. Acalmando e se recuperando suas formas humanas, Claire e Zoe se despedem do Ray enquanto ele morre. Com o helicóptero ainda procurando, elas se escondem nos esgotos. Pela manhã, são acordadas por passos que se aproximam. Zoe teme que os respiradores as tenham descoberto, mas é seu vizinho Joey que encontrou a jaqueta da Zoe e estava procurando por ela. Ele as leva a um esconderijo subterrâneo, onde muitos residentes infectados estavam. Percebendo que a vida continua, elas se juntam aos sobreviventes, continuando a se esconder do exército dos Estados Unidos profundamente no subsolo. O que você faria se estivesse no lugar dos personagens principais? Deixe aí nos comentários. Clica na imagem que está aparecendo no meio da tela e até a próxima!